Maurílio, qual a importância do sentido dessa história, uma história imensa da humanidade, além da questão religiosa? Quer dizer, sem a questão religiosa, de fé, já é uma história impressionante do ponto de vista humano. Essa história de 2000 anos da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas também com o sentido religioso. Como é trabalhar com um conteúdo deste, um espetáculo de teatro? Eu acho que, como eu costumo dizer, independente da religiosidade do espetáculo, que está nele, está contido o tempo todo, o nosso herói Jesus Cristo, ele carrega esses estigmas, não só das dores que ele sentiu, que ele passou. Ele carrega para todo mundo aqui um ar de esperança. Então eu acho muito importante trazer essa poética do Cristo para as nossas inter-relações aqui no teatro, no caso. Elas reverberam, todo mundo tenta entender o que está acontecendo, todo mundo tenta dialogar com Cristo de uma maneira muito... não tem falsidade, porque eles tentam comunicar e entender o que está sendo dito. É tão democrático o espetáculo, nesse sentido, que ele não impõe fé, fé não se impõe, né? E o espetáculo, ele tenta falar mais honestamente, da maneira mais honesta possível. Eu acho que a partir dessa abertura o pessoal pode ter a pessoa, o indivíduo, o ator compositor, que são esses atores de cá, que são da comunidade, que não são atores profissionais, que são propositivos, são aqui por puro espírito aberto, eles tentam se identificar de alguma maneira. Quem estava, como você disse, com a fé mais abalada, mais fragilizada, tenta se aproximar. Às vezes não é consciente isso, na maioria das vezes não é consciente. Isso vem por um processo de relembrar o que foi dito, que é como para mim, para a gente, para todo mundo, uma mensagem ancestral, que ela está pairando no tempo. Sempre existiu essa mensagem. A gente só está recaptando ela como antenas aqui. Acaba transcendendo, né? Eu acho que transcende. Tem alguns momentos que a gente vivenciou aqui de muita emoção, que é um momento de contato com os nossos entes que já se foram. A gente precisa se firmar nessa fé na esperança de um reencontro nessa vida eterna, na promessa que foi feita. Eu acredito absolutamente nisso, que a gente tem esse compromisso aqui para poder chegar mais perto daqueles que já se foram e do Cristo ressuscitado. Agora, do ponto de vista de teatro mesmo, a questão técnica e humana, já que o conteúdo é tão humano, porque para ser transcendental tem que ser humano, como você disse. Então, já que o conteúdo de Jesus Cristo é tão humano, essa história, mas existe também a técnica para virar espetáculo de teatro. Então, como é ser diretor da Paixão de Cristo? Eu acho uma experiência, para mim, sinceramente, ela é inesgotável. Há alguns anos eu passei pela Paixão por todas as fases. Eu fui público, eu fui entusiasta, eu fui figurante, eu fui personagem, ator, ator-personagem, porque eu vivi muito tempo o Judas e depois eu fiz do ator como personagem, do personagem como ator. Já co-dirigi com o Gustavo, eu co-dirigi com o Caju, eu passei por essas etapas e agora a produção solo, é uma direção solo. E eu digo que todas essas passagens, essas etapas tiveram como que eu digo... um posicionamento diferente, ela me tocou de maneira diferente. Nesse ano em especial, estar compondo esse espetáculo junto com todo mundo, que eu preciso de todo mundo, não se faz um espetáculo sozinho, todo mundo que está aqui é uma força ligada e interligada, às vezes uma força desprendida. Então é muito interessante a gente compor, concatenar as ideias, jogar todo mundo para o centro, tentar fazer o melhor possível, tentar deixar uma mensagem de fé, uma mensagem teatral interessante, um espetáculo composto com cenários, figurinos, uma trilha interessante, uma produção interna interessante. Então, para mim, esse espetáculo, dos que eu fiz até hoje, eu acho que pelo movimento, o que ele tem a dizer, o que é dito nele, ele é especial. Eu gosto dos espetáculos, todos eu gosto de uma maneira diferente, me envolvo de maneira diferente, mas esse eu acho que a gente tem alguma coisa a mais a dizer sempre. É inesgotável o sentido. Maurílio, você falou as várias fases da Paixão de Cristo. Claro que
até mesmo pela sua idade, embora já uma experiência profissional respeitabilíssima que a gente reconhece em você, mas no começo da década de 70 você ainda não estava. Foi quando começou esse espetáculo, numa orientação ou inspiração inicial do cônego José Timóteo, com Antônio Teodoro Grilo e outros do grupo de teatro da época, dos grupos de teatro em Passos, e também lá das pastorais, lá na paróquia de São Benedito e outras, e assim foi alastrando e vieram todas essas fases. Essa primeira fase, depois com o Gustavo e agora essas novas montagens, né? Então, para o povo de Passos, que história é essa da paixão? Que paixão é essa de Passos, do povo, com a paixão original que é de Cristo? Eu acho que essa história, não só de Passos, vamos falar de Passos em especial, é um contato muito próximo você colocou dos meados de 70, né, quando a paixão era realmente ao vivo, ela não era gravada. Eu acho que o embrião da paixão é o mesmo. A ideia da paixão é a mesma. A gente tem até hoje, aqui textualmente, às vezes cenicamente, no bojo da questão do Cristo, do que a gente está falando, coisas da década de 70. E da década de 70, ficou, né? De 2000 anos atrás. Ficou. A essência é a mesma. Só a encenação que vai mudando um pouco. A ideia técnica vai modificando, a estrutura física vai modificando. E eu acho que todos os anos a paixão cresce um pouco. Até que um dia, esse dia é breve, a chegada desse dia, a gente vai conseguir fazer uma paixão reconhecida nacionalmente. A gente tem estrutura para isso, a gente tem elenco para fazer isso, tem espírito entusiasta para fazer isso e tem capacidade técnica acima de tudo. Com certeza. Eu acho que a gente pode fazer isso, humana, técnica, tudo. Eu acho que a gente tem tudo aqui em Passos. E é um grande orgulho fazer esse espetáculo. Eu acho que todo mundo tem orgulho de fazer a paixão. As pessoas. O ano que vem, né? Que o poder público vai começar mais cedo um pouco. Se começar mais cedo, melhor ainda. Eu acho que quanto mais cedo, igual o Carnaval do Rio. Acaba um, começa outro. Eu acho que o pessoal está passando ali agora uma releitura, uma coisa que não é bíblica exatamente, mas é um sentimento de fé. Esse é um sentimento que é uma licença poética para trazer para a encenação, que ela é fiel quase 100%, 90% aos textos bíblicos. Os outros 10% é de livre inspiração, mas dentro da poética, sem adulterar o que o Cristo falou. Mas isso faz parte da exegese, da interpretação, trazer coisas para os dias de hoje, né? Então que seja, porque a gente... Aliás, pelo Bento XVI, isso é só pela fé que pode trazer para os dias de hoje. Porque pelo método histórico crítico, só se pode mesmo analisar bem a época e o contexto da época. Mas você não emenda o passado com o presente e até mesmo projetando a esperança futura, se não for pela fé. Então, no começo você dizia, tudo isso também, até o trabalho de vocês, nosso, que ajudamos, é permeado pela fé também, inspiração, igual você falou. Eu acho que é pela fé, acho que é o compromisso da arte também, né? De trazer essas releituras sem adulterar o que está sendo dito. A gente não está fazendo uma paixão que é fora dos parâmetros, fora das... que eu costumo dizer poética, que é aquele cerne, o que está sendo dito lá no fundo, é o mesmo. Só que, porém, a gente traz com a arte essa ideia de leveza, essa ideia de possibilidade, essa ideia de abraçar uma outra dimensão, de chegar mais perto do maravilhamento, de que é estar perto do Cristo. Ir além. Ir além, transcender. Sem tirar o pé do transcender. chão. Transcender. Aliás, principalmente todo artista, acho que no mundo inteiro, e principalmente o brasileiro, e mais principalmente, ainda especificamente o artista mineiro, com essa coisa nossa da religiosidade popular mineiro, todo artista tem um pouco de loucura e um pouco de fé. Até mesmo que ele expresse de uma forma diferente, mas tem. Se ele não tiver um pouco de fé, ele vai ter que ser muito louco, né? Então precisa ter um tempero. Eu acho que ele só é louco, porque a fé, não é possível fazer um espetáculo desse sem fé. Não é possível, porque ele mexe com sentimentos que a gente nem imaginava que existia. Ele mexe com coisas muito ancestrais. Às vezes acontece um choro, a gente não sabe de onde está vindo. Mas está tudo permeado por uma grande força que vai acontecendo aqui. É amparado por uma espiritualidade também de cada indivíduo que traz, daqueles que já se foram. Eu acredito muito nisso, que está tudo aqui. A gente está tudo falando uma coisa. E o Maurílio, esse povo, vai você ver, a maioria
nunca pisou num palco, na grama palco, né? Nós estamos aqui. E tá aí todo mundo. É o retrato do nosso povo de Passos. Acho que todas as classes, principalmente as populares, estão representadas aí nesse povo. E às vezes eles pisam no lugar errado, mas é gratificante mexer com esse povo, né? O elenco da Paixão ele é muito rotativo. De ano para ano ele muda. Sempre tem os remanescentes de vários anos. Mas esse pessoal que pisa aqui, a gente falou sobre isso hoje, ele não é um futuro assassino. Ele não vai puxar um gatilho ali. Ele vivencia uma experiência de fé, uma experiência de arte aqui, que legitimiza, de amizade, de contato, de prosperidade. Porque eles têm que entender aqui que o figurino não pode mexer do outro, que tem que compartilhar uma cena. Eles aprendem e vivenciam aqui que é um processo colaborativo. O pessoal está ali montando um cenário, que é o mesmo pessoal que está na cena, que pediu uma licença da cena para montar um cenário. O outro pessoal está aqui ensaiando. O Palácio do Pilar. Aquele, está em fase de ornamentação ainda. Então, esse pessoal que pisa, a maioria das vezes, é a primeira vez, é a primeira experiência. Dessa experiência, com certeza não sai mais, mesmo que ele não vá fazer teatro nunca mais na vida, que ele não siga a carreira, essa experiência está nele. Ele não consegue mais tirar, é dele. Com certeza. Maurílio, eu acho que só se você quiser concluir alguma coisa, mas em pouco tempo você falou muito para nós aqui. Eu só quero concluir falando que a Paixão, não esqueçam nunca, o poder público, a iniciativa privada, o público, a Paixão é nossa. E ela tem a cada ano que melhorar mais. Eu peço a colaboração de todo mundo para abraçar esse espetáculo, que nunca deixe ele cair, que ele sempre esteja no nosso calendário. É muito importante para a nossa cultura, é muito importante para a nossa arte e muito importante e fundamental para a nossa fé. É isso. Agora você troca de microfone e comanda aí o final do ensaio. Os povos. Olha lá o povo comemorando. E assim a gente encerra daqui. E depois a gente vai e coloca o figurino também. Porque tem um tal de um Caifás aí que eu preciso emprestar um pouco o meu trabalho também em cima do palco. Obrigado, Henrique, você que está nos acompanhando.